Oi, galera do Mulheres que Conduzem. Eu sou Iris De Franco e hoje a gente vai ter uma conversa muito bacana aqui no nosso programa de pesquisa e entrevista às mulheres do forró. A Jéssica Barreto, ela vai contar um pouquinho da história dela, de como que ela começou no forró e do projeto feminista dela. Ela dá aula só para mulheres e organiza vários bailes de forró só para mulheres. E a gente está aqui no Insta do Mulheres que Conduzem e eu estou tentando conectar a Jéssica também no Face, gente. Será que a gente vai conseguir? Vamos ver. No Face eu tô no Iris De Franco e no Insta eu tô no Mulheres que Conduzem. @mulheres_que_conduzem. Compartilhem aí com seus amigos pra gente chamar mais gente para começar essa live. E aí, Jéssica, conseguiu se conectar? Conseguiu se conectar com a gente? Jéssica? Vocês estão me escutando bem? O som tá bom? Como é que tá? Vão dando aí os oks, que daqui a pouco a gente começa. Quem quiser já deixar pergunta, eu já tenho aqui 10 perguntas das pessoas. Várias pessoas acho que curtiram bastante, que acompanham o trabalho da Jéssica aí. Então, se vocês quiserem também deixar outras perguntas, podem começar enquanto a Jéssica está tentando se conectar. Jéssica, vai pro Insta do Mulheres, então. Vamos fazer por lá mesmo. Lá no Insta do Mulheres, tá bom, gente? Quem tiver aí no Face, vamos pro Insta do Mulheres que Conduzem, @mulheres_que_conduzem. A gente vai entrar lá no Insta e a live vai ser por lá. Jéssica, te espero lá. Um beijão. E a gente está aguardando aí a Jéssica entrar. E vou falar um pouquinho aqui desse programa, gente, de pesquisa e entrevista. Esse programa nasceu mais ou menos há 2 anos. Eu tenho entrevistado várias mulheres dentro do forró, né? As que têm projetos mais ligados ao feminismo e outras que nem tanto, mas que têm projeto dentro do forró. Com o intuito da gente fazer um registro aí das mulheres do forró na dança, porque a gente quase não tem registro do forró dança e muito menos tem registro das mulheres, né? Então, eu comecei isso tem uns 2 anos entrevistando mulheres, mas eu sou muito ruim aí, vendo parcerias para poder subir esses vídeos. E foi muito legal acontecer aí esse movimento da quarentena para eu começar a me ligar nas tecnologias e começar a fazer as entrevistas por aqui pela live. Então a gente vai ter um formato diferente das outras, né? Mas vai ser bem bacana também. Depois eu vou tentar subir para o YouTube, tá, gente? Convidando a Jéssica. Jéssica, tá aí? Te chamei. Jéssica entrando, aguardando. Quem quiser já ir mandando perguntinha para ela. Ei, chegou. Oi, mulher, como é que você tá? Tô bem, e você? Também, tô bem, sim. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Tá bom de som? Tá bom de imagem? Como é que tá por aí quem tá em casa escutando a gente, assistindo a gente? Tá dando umas boas travadas. Tem uma pessoa falando que tá travando. Talvez seja a internet de lá. Aqui não tá travando. Vocês vão me contando para mim. É, E aí, Jéssica, como é que você tá passando aí essa quarentena? então, tô passando, tô bem, né, na medida do possível, apesar de toda a situação, né, no geral. Mas acho que tô conseguindo lidar bem, por enquanto.
Tá conseguindo dar aulas online? Tá mais de Tô. boa? Como é que tá essa transformação aí na sua vida de dançarina e de professora de forró? Uhum. Eu e Mari, a gente começou a dar as aulas online, né? A gente dá aulas regulares aqui em Salvador. E aí, com a pandemia, a gente passou um tempo sem as aulas, né? Pensando no que ia fazer e tal. E aí tem umas 2 semanas, mais ou menos, acho que quase 3, que a gente começou a dar as aulas online. Tanto para os alunos regulares da gente, como para outras pessoas, né? De outros lugares. E o Aí que tá que você está rolando. É diferente, né? Mas a gente tá se adaptando. O que que você está sentindo de diferença das aulas presenciais para as aulas online? De diferente. Então, a gente teve que rever algumas formas, né, de conteúdo para passar, né? Porque a maioria das pessoas ou não tem uma pessoa, né, para treinar em casa, ou às vezes tem, só que aí é minoria, a gente não tem como controlar isso. Então, o que a gente pensou de fazer diferente é pensar em assuntos que as pessoas pudessem estudar e treinar sozinho, né, por conta própria, sem necessariamente precisar de uma pessoa para poder fazer. E essas aulas são só para mulheres ou elas estão sendo aulas mistas? Não, tá sendo aula mista, a gente abriu para todo mundo. É, e tem alguns, assim, a gente abre alguns temas específicos que não dependem uma coisa da outra, mas que no final das contas acaba tendo a relação. E por enquanto a gente lançou 6 temas. E aí desses 6 temas, 2 são para conduzidos. Mas aí, né, pode ser homem, pode ser mulher, fica a sua escolha. Que bacana. Bom, depois a gente vai conversar um pouquinho mais, então, aí sobre o que que você anda fazendo nesses trabalhos da quarentena, mas eu queria que você começasse contando um pouco da sua história. Como é que você começou no forró? Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ai, peraí. Travou Eu tava aí? tentando botar. Não, eu tava tentando botar um filtro, mas não tô conseguindo. Tá, deixa assim mesmo. Tá bonita, Jéssica, tá ótimo. Né, que eu nunca tinha usado os filtros aqui debaixo do Instagram, eu nem sabia, né? Aí a gente descobre essas coisas novas aí, quando É, a precisa gente, usar. a gente está descobrindo as novas tecnologias, não é mesmo? Hum. Gente, a Jéssica está Então, falando de Salvador e eu estou falando de São Paulo. Então, assim, são realidades do Brasil, mas o Brasil é grande, né? São realidades diferentes. Como é que foi aí uhum, sua história no forró, Jéssica? Como é que você começou? Como foi essa paixão aí? tá. É, posso mandar um beijo antes de começar a falar pro pessoal que eu conheço que tá entrando aqui? Claro, claro. Camila de BH, se tornou minha amiga no passado com o Woodstock, maravilhosa ela. Carol, minha aluninha. Ou Carol não, Carol também. Da Forrozeando aqui, Fanny, tem um monte de gente. Ai, tem muita gente já, Iris. Tô nervosa já. Não fica nervosa, Juliana. não. Menina, não fica nervosa, não. Isso aqui é só uma conversa, como se a gente tivesse sentado na mesa de bar e tivesse conversando no forró, dentro do forró. É. Então, minha história no forró. É, eu acho que nem todo mundo sabe, mas eu sou de Santo Antônio de Jesus, que é uma cidade aqui do interior da Bahia. É bem perto de Salvador, umas 3 horas de viagem, mas eu sou de lá e eu moro aqui tem uns 8 anos, mais ou menos. E aí parando assim, né, pra pensar de quando o forró entrou na minha vida, na verdade, desde pequena, porque lá o São João é bem característico. Então, São João, forró, tava tudo ali desde que eu era pequena. Mas eu vim entender e descobrir o forró mesmo como, não sei como eu posso falar, de uma forma mais profissional, de saber que existe aulas de forró aqui em Salvador em 2016. Foi quando eu fiz minha primeira aula de forró. E aí, de lá pra cá, minha filha, acabou a vida, entendeu? A vida virou forró. A vida virou forró. Tem Jéssica antes do forró, né? Do forró, forró como eu conheço hoje, e depois. E E aí, o que desde mudou lá, na sua vida, assim, quando você entrou no forró? assim, eu comecei a entender a dança mesmo. Acabou me chamando a atenção muito a dança, né? O forró como dança, e eu me identifiquei muito. E hoje é uma das coisas que eu faço com mais prazer, assim. Que eu descobri mesmo, que eu gosto e que acho que boa parte do meu propósito hoje
trabalhar e levar o forró, né, para mais pessoas. Então, assim, eu descobri uma coisa que eu amo mesmo de verdade, que me faz bem, que me faz me sentir presente, assim, no momento que eu tô ali me dedicando, seja estudando ou indo para os bares, né, dançando, dando aula. Então, é uma das coisas que me dá mais prazer hoje em dia. E foi de forma totalmente despretensiosa, porque um amigo meu me chamou, aí eu falei assim, vou aqui fazer uma coisa diferente. Não tinha nada para fazer. E aí foi isso. Aí comecei em 2016, né, indo para as aulas. E logo depois, em 2017, eu conheci o pessoal do Balanço Nordestino, que é uma escola de Salvador daqui. E já comecei a frequentar também as aulas e entrei como monitora. Então, desde o iniciozinho, assim, tive acesso, né, a esse lado da aula, de ensinar e tal. E fui aprendendo, né, muita coisa. Deixa eu ver. Aí, em 2017, né, fui pro Balanço. Depois de um tempinho, em 2018, eu comecei a dar umas aulas em parceria com outras pessoas, com o Felipe Carvalho, que também é daqui de Salvador, Daniel Marinho. Como você resolveu ou começou a dar aulas de forró? Por quê? Como é que foi essa história? Então, quando eu entrei no Balanço, eu já entrei meio que como monitora. Então, eu participava, né, do processo das pessoas que estavam como professoras na época de treinar, de ver como é que ensinava e tal. E aí eu comecei a me meter, assim, sem muita programação. Eu não sabia muito bem o que esperar, eu acho, mas eu fui me envolvendo. E aí, como eu já estava nesse meio desde o início, né, entre professores e tal, eu fui pegando, né, o que eu podia de cada um e aprendendo, né, como é que fazia as coisas. E eu não sei se tem um momento, assim, exato que eu falei assim, agora eu vou ser professora. Jéssica, Acho que meio que me escolheu. Já tem uma perguntinha aí que pode ser difícil de responder, às vezes polêmica, não sei. Já quero agradecer a quem fez a pergunta, Forró de Frankfurt. Estive lá ano passado no festival, o terceiro festival do Forró de Frankfurt. Foi uma delícia, um forró super bem organizado. E mando um beijão aí para Daniela, para o Zadik, para a galera do Forró de Frankfurt. E eles estão fazendo a pergunta seguinte: com quem Jéssica aprendeu a dar aulas? Então, minha primeira referência assim, de dar aula foi Felipe Carvalho, que que era um dos professores, ele é ainda, na verdade, um dos professores do Balanço Nordestino. E junto com eles, Alan Johnny, que também era do Balanço, e Serjão. Não sei se vocês conhecem eles. E logo em seguida foi com Mariana Brasil, que é a parceria que eu tenho hoje. Maria entrou no Balanço também, e aí também passou, né, como monitora, foi professora, então acho que essas foram as minhas primeiras referências de como dar aula, né, de professor e professora. Já que a gente está já falando do cenário de Salvador, antes de continuar contando da sua trajetória, me conta um pouquinho aí sobre o cenário de Salvador, porque Salvador tem muitas escolas de forró e agora a cena em Salvador de forró está forte, com muitos estilos diferentes. Como é que tá tudo aí? Como é que era em 2016? Como é que tá agora? Mudou, não mudou? É diferente de outros lugares? Uhum. Então, de forma geral, né, eu acho que Salvador é uma cidade bem aberta a coisas relacionadas à cultura, a pensamentos novos, né, de abrir mesmo para novas coisas. Quando eu comecei em 2016, eu não conhecia muito bem o cenário, mas em relação a hoje, eu vejo que tem muito mais variedade. Então, a gente tem muita escola de vários estilos, e uma diferença que eu vejo do que eu não via logo quando eu entrei é que tem muita mulher à frente de projetos e como professora, conduzindo e trazendo algumas questões, né, da mulher dentro do forró. Então, acho que de diferente, assim, acho que a variedade e a quantidade também. Hoje tem muita gente dando aula em Salvador, muita gente fazendo aula, né, procurando aula para fazer de forró. Acho que a maior diferença é essa. Você já começou dando aula de forró roots? Você começou no roots ou não? Como é que foi isso? Quando eu entrei em 2016, eu fiz um mês na Essência, que é uma escola aqui de Salvador, que era mais universitário.
Só que aí logo depois eu conheci o Felipe Carvalho. E ele tem bastante influência do Roots, mas também ele tem muita influência do universitário. Então, quando eu comecei a aprender com ele, as coisas meio que a gente fazia os dois juntos. E aí misturava tudo. Mas, de uma certa forma ali, meu pé puxa mais pro Roots hoje. E deixa eu te perguntar, continuando aí na visão de cenários, você acabou de fazer uma turnê internacional, né? Como é que foi essa turnê? E quais são as diferenças assim para o cenário do Brasil e o cenário internacional, falando de forró e de feminismos, da posição da mulher? Como é que é a diferença de Salvador para os outros lugares do Brasil? Você já falou um pouquinho, mas se você quiser falar mais. E como é que foi essa experiência internacional e a diferença lá fora, aqui para o Brasil? Então, eu viajei ano passado. Eu tô vendo aqui os comentários do povo. Tenho que me concentrar. Bel falando, o pé puxa pro Roots é um trocadilho mara. Sim, eu fui pra Europa ano passado. Foi em setembro, mais ou menos. Acho que foi setembro. Por indicação de Easy Goes. Inclusive, quero agradecer a ela porque foi uma experiência muito, muito incrível. E uma das melhores experiências, eu acho, que eu tive na vida. E eu fui pra lá morrendo de medo, né? Porque foi logo quando eu comecei, assim, a achar que eu queria dar aula. Logo depois surgiu essa oportunidade. Foi massa, no sentido de conhecer pessoas e ganhar experiência mesmo. E de começar a ter um pouquinho de mais de segurança, né, em dar aulas. E aí, em relação ao cenário, você quer saber o que exatamente, assim? De mulheres? Eu queria saber o que você acha sobre o machismo e o feminismo nos lugares pelos quais você passou. Qual a diferença e qual a principal diferença sobre isso, né? Sobre o assunto do machismo e sobre as mulheres, o posicionamento das mulheres na Europa, pelos lugares onde você passou, e aí se você quiser falar um pouquinho da sua experiência em cada lugar, que claro, sempre é diferente, e aqui no Brasil. Assim, eu não tenho muita experiência, né? Aqui no Brasil, eu já dei aula em São Paulo e Porto Alegre, basicamente. E aqui em Salvador, né? E em Santo Antônio também. Em relação à Europa, Jéssica, diga. você pode ter dado aula em não tantos lugares, mas você frequenta festivais, baladas, é dançarina, é forrozeira há um tempinho aí. Então, fale da sua É. experiência não só como professora, mas como forrozeira em geral. Aham. Então, de cenários, tá? Vamos lá. Em Salvador, como eu disse antes, acho que a gente é uma cidade mais aberta, né, a coisas novas. E aí o que eu vejo aqui é que tem muitas discussões em relação a isso e as pessoas estão mais predispostas a discutir sobre e a refletir. Aí eu acho que isso reflete muito em mulheres, estando à frente de alguns projetos, de de alguns eventos, como aconteceram aqui, a gente fez um forró das mulheres, que Preta organizou, e eu e Maria, a gente participou dando workshop. Então, acho que de reflexão em relação às pessoas serem mais abertas, dar espaço para que mulheres consigam ocupar mais espaços, né? E eu vejo isso com maior facilidade aqui em Salvador. Em outros lugares, eu também vejo, eu não posso falar da experiência, assim, do baile, de frequentar rotineiramente, porque em São Paulo mesmo eu fui uma vez ou outra no canto da Ema, quando eu estava em algum evento aí. Mas eu ouço de pessoas que moram aí, por exemplo, que em relação, existe uma maior, como é que eu posso dizer? Existe menos abertura. Então, sei lá, acontece muito, sei lá, tem duas mulheres dançando, por exemplo, aí vem um homem separar. Aqui em Salvador eu acho mais difícil de acontecer. Na Europa, o que eu senti de diferente em relação a isso, quando eu fui, eu era a única professora mulher. Então, querendo ou não, a gente ainda é a minoria, né? Eu senti um pouco assim de medo de estar lá só como a única e os restantes todo mundo homem. Mas eu senti também uma maior abertura para as pessoas, tanto em relação a discutir alguns temas,
Eu levei durante uma aula sobre essa questão de sempre o homem conduzir, a mulher ser conduzida. E a gente fez uma troca, inversão de papéis, para a gente entender, né, um lado entender o de condutor, entender o de conduzido e vice-versa. E eu também senti que lá muitos homens se propõem a ser conduzidos. E durante as aulas, nos workshops que eu dei, tinha muita mulher querendo aprender a conduzir também. Eu achei que eu não ia encontrar muita essa troca assim lá, mas me surpreendi e tinha bastante essa inversão de papéis. Jéssica, por que lugares você passou? Quando eu fui para Oslo, na Noruega. Foi o festival que eu fiz com o Léo, que organizava o festival lá, agora ele está na Austrália. Fui para Amsterdã, aí participei do festival de Amsterdã, que quem organiza é Juliana Braga. E fui para Paris. Dei aula em Paris também. Foi um mês de viagem, eu consegui ir para esses 3 lugares. Bacana. E você foi por indicação da Izzy? Você tem parceria com ela? Como é que é? Você foi sozinha? Você foi com a Mari? Como que foi? Não, eu fui sozinha. Eu mesma. Mas quem me indicou foi a Izzy. Ela iria na época, mas por algum motivo ela não conseguiu ir. A Izzy Góes é do Rio de Janeiro, professora do Rio de Janeiro. E ela me indicou, ela confiou, né, no meu potencial. E aí eu fui como indicação dela, mas eu fui sozinha. Sem parceiro ou parceira. Sem Mari também. E assim, nesses festivais que você foi, existia uma igualdade assim de gênero? Por exemplo, DJs, tinha DJs mulheres também, músicos mulheres, ou só na dança que estava mais dividido entre homens e mulheres? Como é que estava o staff dos festivais? Uhum. Então, eu fui só para 2 festivais, que foi o de Oslo e o de Amsterdã. O de Oslo tinha cantora mulher, a Carol do Rio, que mora em Paris, mas é do Rio, e tinha. Eu esqueci o nome dela. Péssimo, eu esqueci o nome dela. Mas tinha uma outra banda que era. A cantora era mulher. De professora só tinha eu, mas em relação às bandas, tinha outras mulheres. E em Amsterdã, tinha professora mulher, mas eu acho que tinha bem menos. A Sara que estava dando aula lá, se eu não me engano. Acho que Tinha só mais ela. homem em geral, assim, em Tinha mais porcentagem, você homem. consegue mensurar qual a porcentagem de homens e mulheres presentes nesses festivais? Você fala em E qual relação aos profissionais, né? aos Professores, DJs. profissionais, e com relação aqui no Brasil também, fazer uma comparação, assim, a quantidade de profissionais mulheres em festivais lá fora e aqui, você acha que é parecido? Eu acho que no geral ainda tem muita disparidade, né? De quantidade. Alguns últimos eventos que acho que se preocuparam com isso, como o Woodstock, tinha bastante mulher na programação. Em Amsterdã, se eu não me engano, só tinha a Sara. Em Amsterdã eu não dei aula, tá? Eu só fui mesmo pro festival. Mas tinha a Sara e tinha a Juliana, que é a organizadora do festival. E tinha uma moça do samba, que eu não sei o nome dela, mas em porcentagem assim, não sei, uns 30% mulher, 70% homem. Acho que é mais ou menos isso a média. E com relação aos músicos, assim, sanfoneiro, zabumbeiro, triangueiro, cantor, como é que Mas, tava? Como é que você acha que é lá e aqui? Qual a proporção que você acha? em Oslo, pra mim foi bastante igual. Tinha 2 bandas de mulheres, é porque eu não lembro agora a quantidade exatamente, mas acho que a proporção era quase que igual. Em Amsterdã não tinha tanta não teve tanta essa proporção, não teve essa igualdade, né? Como eu vi em Oslo, por exemplo. Mas no geral, eu acho que é isso. Sempre tem mais homens, né? Tanto em bandas como DJ, discotecagem. Até as pessoas, né, envolvidas na produção, geralmente são mais homens. Mas eu acredito que tá mudando esse cenário aí. Tem muita coisa pra gente trabalhar, mas tá indo. Que bom, né? Jéssica, Sim. deixa eu te perguntar, por que você resolveu dar aula só para mulheres e por que você resolveu fazer um projeto feminista
se em Salvador tem já muitas mulheres dando aula, se você diz que a cena não é tão conservadora ou machista quanto em outros lugares. Qual foi a sua motivação, assim? Então, ó, em Salvador, as pessoas são mais abertas, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer. Quando eu falo assim, mais aberta, é em comparação a outros lugares. Mas isso não quer dizer, né, que não tenha o que fazer e o que trabalhar, por exemplo. Eu acho que deu esse estalo para fazer algo voltado também para as mulheres, né? Eu e Mari, a gente tem um projeto aqui de aulas regulares que tem a turma aberta, normal, e tem uma turma só para mulheres. E a gente também tem pensado em alguns eventos que sejam voltados para mulheres ou que sejam também voltados para a valorização do conduzido, né, da pessoa conduzida, que na maioria das vezes ainda é a mulher, né? Então, meio que também puxa para esse lado, né, do ser mulher dentro do forró. E eu acho que o meu incentivo, meu estímulo assim, de fazer algo voltado para mulheres e também trazer o forró, não só uma coisa separada para mulheres, mas a minha ideia do forró como um todo voltado para mulheres, eu acho que é justamente o lugar que eu ocupo, né? De saber, né, como é que acontece pra gente e querer fazer diferente para as próximas mulheres, por exemplo, que venham a entrar no forró. Então, uma coisa que eu falo de diferente que eu vejo é que quando eu entrei, ninguém me perguntou se eu queria conduzir ou ser conduzida. Isso não fazia parte da minha bolha na época. Se fazia de outros lugares, eu não conheço. E aí, uma das coisas que eu faço questão de fazer hoje, quando alguém chega na minha aula, independente se é homem, se é mulher, eu pergunto, você quer conduzir ou ser conduzido, né? E eu acho que é exatamente isso, de ver como é que aconteceu comigo e querer fazer um pouco diferente do que para as próximas pessoas que entrarem, né? E começar a ter começar a realmente acontecer mudanças no nosso cenário. E aí eu acho que para isso tem que ser trabalho mesmo de formiguinha, de cada um, né? Eu com o meu trabalho aqui, você com o seu trabalho aí, a Juliana, que está aqui também na live, que faz um trabalho maravilhoso em A relação a Bel tá isso. por aí também, que tem A um trabalho Bel, importante em BH. Tem muita estava mulher, assistindo. mulher Diga. com trabalhos feministas e que valorizam aí o trabalho da mulher assistindo a live. Eu acho que as poderosas do forró também estão por aí. Tem muita gente. Gente, tem bastante gente na live e tem muita pergunta. Eu não tô conseguindo acompanhar ele. Você tem que ver, eu tenho que subir, mas eu tô com medo de sair da live. Eu vou fazer uma pergunta aqui da Stephanie para linkar com o que a gente estava falando. Como é que está o Hum. cenário de Salvador? Ela perguntou com relação ao machismo, você já respondeu um pouquinho. E aí ela fala assim, por exemplo, em São Paulo, se chama condutor em São Paulo, a maioria dos lugares já usa a terminologia condutor e conduzido e não mais dama e cavalheiro. Mas, por exemplo, em Roraima, uma mulher não pode nem chamar um homem para dançar, senão ele acha que ela tem interesse sexual por ele. Então, ela pediu para você contar um pouco como é que é essa coisa aí em Salvador, como é que você vê Uhum. o Então, machismo. Em Salvador tá mudando, já tem mudado bastante. É isso, acho que nada vai ser uma regra, né? E também tem aquela questão de que cada um vive meio que numa bolha. Então, por exemplo, tem alguns lugares aqui em Salvador de baile que eu sei que é tranquilo eu chamar uma pessoa para dançar, que é tranquilo eu conduzir uma menina durante o baile, que é tranquilo eu conduzir um cara durante o baile. Mas tem alguns lugares que é um público mais, não sei como eu posso falar assim, um público de pessoas mais velhas, por exemplo, ou de pessoas que estão acabando de entrar no forró e aí não sabe que existe um mundo inteiro dentro do forró, onde é mais comum dançar homem com mulher e é menos comum ter essa inversão de papéis, ou se não, nesses lugares com pessoas mais velhas, das pessoas acharem que se eu chamar alguém para dançar, tô com algum interesse ali. Mas eu acho que é a minoria. E é o que eu frequento também, né? Eu não Pelo menos os bailes que eu frequento aqui, essas relações são tranquilas. Mas, claro que não é 100%, né? Nada é 100%. E aí, você falou disso, aí eu lembrei agora da minha experiência minha e de Mari. A gente, ano passado, foi ano passado?
Foi ano passado, eu acho. Ano passado a gente fez um masculino só para mulheres. Só para mulher. Cis ou trans, né? Mas só para mulheres. E aí a gente acabou sendo muito criticada por isso. E o pior de tudo é que a crítica não veio pra gente, né? Não vieram perguntar a gente. Perguntar, né? Por que vocês estão fazendo esse parquinho só para mulheres? E aí, mesmo Salvador sendo aberto, eu senti nesse momento uma resistência, né? E talvez uma não compreensão do porquê que a gente precisa de ações, né, afirmativas como essa. E aí, até na época, eu e Mari, a gente gravou um vídeo explicando, né? Não se explicando para dar satisfação, mas porque talvez essa informação não estivesse chegando, né, às pessoas, e por isso talvez essa crítica estivesse surgindo. E a gente fez um vídeo explicando do porquê que a gente achava importante fazer esse evento, explicando para as mulheres, para os homens, para todo mundo, na verdade. E qual seria a importância? Você pode falar um pouquinho para a gente, assim, que eu tenho as minhas convicções, assim. Queria escutar de você, para o pessoal que está aqui, que não escutou também, escutar, eu acho importante. Massa. Por que organizar um forró só para mulher, um baile só para mulheres? Massa. Então, a mulher no geral, né, na sociedade como um todo, mas indo para o forró especificamente, a gente é muitas vezes negligenciada, né? Como conduzida, por exemplo, ou em qualquer papel, na verdade, né? E aí a gente quis criar um espaço, e aí muitas vezes também o que acontece é que a gente não se sente bem, e aí vai cada um de sua experiência, né? Não se sente bem em bailes tradicionais, né? Com homens e mulheres. A gente ouve muitas as meninas falarem que já sofreram assédio, que, sei lá, experiência minha, muitas vezes quando eu comecei a conduzir, eu não me sentia bem de dançar no baile, numa festa normal. Porque eu achava que eu não estava conduzindo bem, que eu tinha que estar arrasando na condução para começar a dançar. E eu sentia muitos olhares de julgamento, né? E aí é muitas vezes dos homens mesmo. Das mulheres também, às vezes acontecia, mas a maioria dos homens. E aí, quando eu e Mari, a gente pensou nesse evento, foi justamente de criar um espaço mais confortável, né? Para as meninas treinarem, para alguém que, por exemplo, sofreu assédio e não queria ir para o baile, se sentir mais à vontade, mais segura para frequentar aquele espaço, para a gente conversar, para a gente tirar dúvidas, de uma forma mais interativa, né? Não naquele espaço de aula, mas de interagir mesmo com as outras pessoas e treinar as coisas que estava aprendendo, perguntar coisas novas. Foi nesse intuito. Então, eu tenho duas perguntas interessantes aqui. Vou linkando com o que você está falando, a Paula Bertolucci está perguntando: e como os professores homens se colocam nessa cena? Vocês acham que eles continuam a reproduzir o machismo ou isso está mudando? O que você acha? Eu acho que está mudando, mas ainda existe muita reprodução. Inclusive, ela perguntou sobre os homens, mas como a gente também como mulher, né? Só para dizer assim, que a gente está passível a erro, né? Tanto homens como mulheres. Mas acho que a diferença é quando a gente começa a refletir, né, sobre esses erros e começa a pensar como é que pode mudar. E aí, respondendo a pergunta dela, eu acho que tem muitos professores se posicionando, mas, sendo bem sincera, eu acho que falta ainda muita escuta por parte dos homens para entender o que a gente fala, né? Todas essas questões que a gente fala. Então, tem um avanço em relação à nomenclatura, já vi bastante mudança, mas sempre tem uma pessoa ou outra que ainda mantém algumas coisas como antes. Mas eu gostaria que os homens aprendessem a ouvir mais, para depois falar. E aí, eu sinto muita falta disso. Você lembra da roda de conversa feminista no Woodstock desse ano, no Fórum de Forró? Assim, a gente tivemos... A Jéssica estava lá, a Bel, que fez uma pergunta importantíssima, daqui a pouco a gente vai responder, a Bel Loyola, da Pira Escola de Dança, está por aí. Eu mediei a roda com ela, e assim, uma roda feminista, as mulheres estavam quietinhas, não falavam. Os homens falavam,
falaram de todas as suas experiências como conduzidos, o que que tinha que fazer, o que que era machismo, o que que não era, e as mulheres quietas e eu desesperada. Eu cheguei em casa tão nervosa aquele dia, Jéssica, tão nervosa, que eu falei, agora eu só vou ter que fazer muita roda só para mulher, para primeiro as mulheres se sentirem seguras em falar. Porque elas têm um monte de coisa para falar, mas elas têm medo. E os homens se sentem no direito de colocar a sua opinião em qualquer lugar, né? Tanto faz qual foi a experiência que ele teve, o que que ele pensa. Ele vai lá e fala mesmo, não tá nem aí. É uma autoestima e segurança que eu queria ter. Pois é. Que eu acho que essa coisa também da gente esperar dos homens, né? Que eles compreendam nossas questões e que eles entendam essa causa, né? Da gente, historicamente, ter ficado nesse lugar sem fala. É muito difícil, tem que partir da gente. Acho que a gente que tem que estimular esse cenário para mudar, e aí, de alguma forma, como a gente está convivendo com eles, a gente toca, né, no espaço deles quando a gente está incomodando. Eu acho que sempre parte da gente a mudança. Não, a gente não tem que esperar que parta deles, porque não vai começar a mudança por eles. Isso, eu concordo. Não é esperar que parta deles, mas eu também não gosto muito da ideia de depositar toda a responsabilidade sobre a gente, entendeu? Porque as coisas ruins que isso gera afeta tanto a gente como os homens. Então, eu acho que tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente tem que ir atrás mesmo para mudar as coisas, mas foi justamente o que eu falei, que eu sinto falta. Às vezes eu sinto muita falta dos homens pegarem... isso, é parar para ouvir e, tipo, se colocar no lugar do outro, entendeu? E aí, a partir disso, eles também puxarem a corda, né? Pra gente ir evoluindo. Mas, sem dúvida, nossa... Como é que eu falo? A gente tem que ir mesmo ir na frente fazendo as coisas, mas seria muito bom se os homens ajudassem. Jéssica, de forma ativa. Eu vejo que você é super novinha, mas não sei sua idade, se você puder contar para a gente, ou falar Tenho 25. Tem 25, ai que linda. Eu tenho 41 e eu vejo bastante diferença assim, das gerações, né? E eu vejo que esse movimento do feminismo no forró vem acompanhando assim, o movimento do feminismo crescendo no Brasil. E eu acho que o forró passou por diversas fases aí e vejo a geração de vocês super para frente, super engajada e refletindo sobre questões profundas, né, que gerações passadas não faziam. Então, super parabenizo e fico feliz que essa é a geração de vocês que está mudando as coisas. E aí eu tenho mais perguntas. É legal. Só um comentário sobre isso, que, assim, começar a falar de feminismo foi uma coisa que meio que começou junto com o forró, na verdade. Que eu comecei a parar pra perceber. Claro que estava antes, mas não era uma coisa assim que eu realmente parava e refletia e parava pra pensar, né, nas coisas que poderiam mudar. Mas foi um processo muito junto com o forró. E o forró me influenciou bastante, né? Pra pensar, né, sobre essas coisas novas e pensar no feminismo na minha vida como geral. Que interessante como a dança traz transformações na nossa vida, né? Eu sempre falo que dançar é um ato político e que a gente pode mudar o mundo dançando. E as pessoas falam, você tá lá só para se divertir, você vai no forró. Eu acho que essa transformação da dança e que parte do corpo e vai para a reflexão é muito interessante, né? O que você acha, assim? Totalmente tudo certo aí que você falou. E o que você acha? Fala. Eu até já fiz algumas rodas de conversa sobre isso, né? Da relação que a gente tem da sociedade com a dança e dança-sociedade, que é meio que um reflexo da outra, né? Então, se a maioria das pessoas que são conduzidas hoje são mulheres, é porque há um tempo atrás as conduzidas, né, eram aquelas pessoas que só seguia, que sempre ouvia, e quem era condutor sempre estava falando, determinando o que ia ter que fazer. E aí é justamente isso, a gente tem mudado muita coisa hoje, acho que não só hoje, mas é um processo, né, antigo que vem acontecendo. E aí, com essas novas pautas,
a informação, né, sendo mais divulgada e mais falada por pessoas, tendo mais alcance, isso com certeza reflete na dança, né? E com certeza dançar não é só dançar. Dançar tem a ver com social, político, cultural, tem muita coisa envolvida. Pra gente ficar presa só na dança, né, em si. Já pegando o gancho aí, o que que você acha de conduzir num corpo de mulher? Como é dançar como mulher e conduzir como mulher? Porque a gente tem uma construção cultural do corpo completamente diferente, né? Homens e mulheres. Desde criancinha a gente é criado diferente. E aí, como é que é isso? Você fala da minha experiência dentro do meu corpo mesmo, ou conduzir um homem ou conduzir uma mulher? Você fala. Não, a sua experiência de conduzir com um corpo de mulher, sendo que Ah, assim, sim. o condutor tradicional, né, da nossa sociedade é um homem. E como é que é desconstruir isso ou pensar em conduzir como uma mulher, com um corpo de mulher, que é diferente não só biologicamente, mas como uma construção cultural? Uhum. É, eu não lembro exatamente porque eu comecei a conduzir. Não sei se teve um motivo assim. Mas a ideia, quando eu comecei a conduzir, aprender a conduzir, foi de aprender uma coisa nova. Não foi. Tem muita gente assim que quer aprender a conduzir porque quer ter mais autonomia na dança. Eu acho que não foi esse bem o motivo, foi porque eu queria aprender uma coisa nova. E aí, quando eu comecei a aprender, eu sentia muita insegurança, justamente porque eu acho que não tinha pessoas que representassem uma mulher conduzindo. E acho que quando eu aprendi a conduzir, e eu comecei a ver outras meninas também aprendendo a conduzir, eu comecei a me sentir mais segura. Então, no início, a diferença mais gritante, assim, eu acho que era isso, a não representatividade feminina na condução, por exemplo. E também porque nas aulas, na maioria das aulas, sempre falava dama, cavalheiro. Então, assim, quando fala dama, ou quando fala cavalheiro, né, que está conduzindo, eu não sou cavaleiro, né? Eu sou uma mulher que está conduzindo. Então, quando. E aí é por isso que eu acho muito importante a gente falar da nomenclatura, porque quando o professor fala que os cavalheiros ou os homens vão fazer isso aqui agora, e eu tô lá no papel de homem, é como se aquele lugar não me pertencesse. Então aquilo gera uma insegurança na nossa cabeça e até hoje, assim, que eu já sei, que eu já aprendi muita coisa e tal, que eu chego na aula e o professor fala cavalheiro ou homens, dá vontade de sair, de ir embora. Porque é como se eu não tivesse representada, né? Homens, então eu não tô ali, naquele lugar. Acho que eu respondi essa pergunta. Eu acho que eu me perdi agora. Vamos para a próxima Como- pergunta. Você respondeu do seu jeito, em parte? Fala. Só uma coisa. Aí você perguntou, né, de como é conduzir no corpo de uma mulher. Então acho que a gente meio que tem que ter mais segurança para fazer as coisas. Não que como conduzida não tem que ter segurança, mas é como se fosse um novo exercício, né? Uma nova coisa que eu tô aprendendo. Então, eu desenvolvi muito essa questão da segurança. E aí, em relação ao corpo, falando agora de conduzir uma mulher ou um homem, é totalmente diferente. Você percebe, assim, na hora que você começa a dançar. E aí tem muito isso da construção social, né, da gente. Porque, naturalmente, as mulheres, né, se deixam levar. E aí eu acho que quando eu danço com a mulher, por exemplo, eu acho muito mais fácil. Mesmo se a mulher tem mais experiência ou não, eu acho muito mais fácil porque, além de me sentir mais confortável, eu sinto que a mulher, no geral, ela abraça mais as coisas que eu tô propondo, por exemplo. E aí quando eu vou dançar com homem, eu sinto muito o homem, não sei se a palavra se entrega, mas eu vejo que os meninos ficam muito, muito duros e meio que muito inseguros, assim, para fazer as movimentações. Então, dançar com mulheres é muito diferente. Acho que todas as meninas têm essa experiência que eu falei Eu não, agora. eu não sei, mas o que eu sinto muito é que muitos homens vêm dançar comigo para testar a quantidade Às de vezes passos rola que eu isso. sei fazer, né? Só que assim, eles nunca fizeram uma aula como conduzido na vida, e aí no meio da balada fala, ahá, agora eu vou testar a professora para ver quantos passos ela sabe fazer e se ela vai conseguir me conduzir hoje. E aí eu olho bem e falo, não vou fazer passo nenhum.
né? Porque, Uhum. primeiro, que dançar não é fazer um monte de passos. Depois que não vejo sentido nesse jogo aí. E aí os que não estão testando também ficam nesse lugar complicado de. Porque o homem tem essa questão do né? Do ir para cima e tal, que tá ligado ao papel do condutor. E aí eles se veem no papel do conduzido e falam, ai meu Deus, e agora? Eu faço o quê? E não, não, Eu não escuto, eu consegue, eu acho que espero, eu eles não faço. conseguem entender. É um papel difícil para eles também. Então, eu admiro quem está se colocando nesse papel, mas homens, por favor, façam aulas, porque é muito difícil conduzir um corpo de homem pesado que está acostumado a ser aterrado no chão na balada e às vezes a gente se machuca, tá? Uhum. E é isso que você falou de parecer um teste. Eu acho que tudo é conversa. Assim, claro assim, que pode ser que um amigo meu, que eu já tenha intimidade, chegue com, tô dançando lá com ele, ele troca no meio da dança. Eu conheço ele, né? É tranquilo isso pra mim. Mas aí vem um cara que eu nunca vi na vida. E aí nem pergunta, pô, você pode me conduzir? Na Europa eu senti muita essa diferença. Todos os meninos que queriam ser conduzidos, eles me perguntavam antes. Eles perguntavam, você se importa se você me conduzir? Você pode me conduzir? Sempre rolava uma conversa antes. E geralmente aqui não acontece isso. É só, tipo, trocou e aí eu que me vire, né, pra fazer lá a mágica. Jéssica, temos poucos minutinhos. Eu Já? vou ter que selecionar algumas perguntas, porque não vai dar tempo da gente fazer tudo, mas a gente pode marcar um outro bate-papo. Então, eu vou fazer aqui uma pergunta da Camila Alves, lá de Hum, Portugal, né? Do Forró de Portugal. Ela perguntou: me conta uma situação em que você se sentiu diminuída por ser mulher. E tem uma outra pessoa que perguntou isso também, mas eu não estou achando aqui na minha lista de perguntas, então depois eu faço a menção. Enquanto você tá. responde, eu vou procurando aqui. Tá. Camila Alves, maravilhosa, de Lisboa. Ela é professora também lá, muito boa. Comecei a ter contato com ela agora, esse ano. Tá. Uma situação que já aconteceu comigo de diminuir, né? Foi isso? Que você se sentiu diminuída por ser mulher. Então, já teve algumas. A gente tinha visto essa pergunta antes, né? E eu parei para pensar. Mas já aconteceu comigo, por exemplo, de ir dar aula junto com um professor antes de um baile que ia acontecer. E aí tinha essas aulas que abrem, né? A festa, mais ou menos. E aí, quando foram anunciar, anunciaram que ia ter aula de fulano de tal, sem mencionar meu nome. Clássico, né? Isso É, muito, sempre essa aí é acontece. bem clássica. A Juliana que tá aqui, ela tava presente, né, nesse dia, inclusive. E aí, tipo assim, a gente toma um susto, né? Porque pra mim, é a coisa mais natural do mundo, se duas pessoas vão fazer alguma, sei lá, algum trabalho em qualquer canto que seja, de mencionar, né? Todo mundo que vai participar. Então, isso já aconteceu comigo e é péssimo. Você se sente assim, mais uma vez, você se sente como se não tivesse que estar ali, né? E a outra situação que eu lembrei foi que, mais uma vez, eu não fui mencionada Uma pessoa divulgou um vídeo e aí só mencionou o nome do condutor. Do conduzido não foi mencionado, que no caso era eu. Mas o condutor estava dançando com a pessoa, né? Mas não fui mencionada também. A E gente aí, muitas pessoas podem dizer, ah, mas que besteira, não foi mencionado. Não é besteira, porque tenho a certeza absoluta que se fossem dois homens dançando, por exemplo, eles iam ser citados, nome e sobrenome. Mas aí eu tô lá, tava de conduzida nesse vídeo e não foi mencionada. E é bem problemático isso. concordo. Tem uma pergunta boa aqui da Bel Loyola, da Pira Escola de Dança. Vocês acham que o forró vai mudar pós-pandemia? E Eu acho aí? que já mudou. Já mudou, né? Tá mudando. Uma coisa disso, inclusive na aula ontem com Mari, a gente deu uma aula online ontem, a gente falou disso, porque quando a gente parou para pensar o que a gente ia dar de aula online, de assuntos, né, de temas, a gente pensou assim, tá todo mundo sozinho em casa, na maioria das vezes. O que é que a gente vai fazer para esse povo conseguir, né, fazer Tá dando sozinho? interferência no som. Jéssica, fala de novo essa frase porque cortou. Tá. O que eu tava falando é, quando eu comecei a organizar as aulas com Mari, as aulas online,
a gente começou a pensar o que é que o pessoal ia conseguir fazer, e o que é que seria interessante a gente passar para fazer em casa sozinho. E aí um dos feedbacks ontem foi de que um dos alunos falou: eu nunca imaginei que eu poderia treinar forró sozinho em casa. E aí eu acho que uma das mudanças vai ser essa, da gente entender que antes de dançar com outra pessoa, a gente precisa entender o nosso corpo, né? E nada melhor do que dançar sozinho, treinar sozinho, fazer os exercícios sozinho, entender como é que funciona o passo, ou sei lá, ou qualquer outro tema relacionado ao forró no nosso corpo, para depois levar pro corpo junto com o outro. E aí, quando ele falou isso, eu falei, eu achei bem legal, né? Porque foi uma reflexão que ele chegou e trouxe pra gente. E eu fiquei bem feliz de ouvir isso. Bacana. Jéssica, o que é feminismo para você? A gente Difícil. tem tantos feminismos, né? Essa palavra é complexa, mas o que você resumiria a quê? Então, eu pensei, né? Tava pensando sobre isso. E aí eu vou falar o que eu acho no geral. E eu decidi listar algumas coisas do que é feminismo em coisas práticas. Pra gente, voltando por forró. Porque fica muito, o que é feminismo isso, feminismo aquilo, mas na prática, o que é que eu posso fazer, né? Então, de forma geral, eu acho assim, que o feminismo ele é muitas coisas, né? Ele é a gente pensar de maneira coletiva, tanto no social, no político, pensando sempre na igualdade entre homens e mulheres, né? Igualdade de direito, igualdade de poder fazer o que eu quiser na hora que eu quiser, igualdade de escolha, igualdade de muitas coisas, né? E aí sempre puxando tanto socialmente, politicamente, tudo acaba que envolvendo feminismo. E aí eu pensei aqui em alguns pontos práticos, aí eu pensei aqui, ó, feminismo é a gente valorizar na mesma medida o professor e a professora, de valorizar na mesma medida o conduzido e o condutor. É a gente produzir um evento que tenha profissionais mulheres, como a gente falou no início, né, numa proporção de equidade. É a gente trazer mulheres para eventos que não seja exatamente quando tem o Dia Internacional da Mulher, né, só como homenagem, mas trazer no dia a dia, né, discutir, trazer temas voltados para mulheres no dia a dia, porque se for só para a gente trazer em dias especiais, né, entre aspas, acho que a gente perde um pouco do sentido. E, deixa eu ver aqui. Eu escrevi várias coisas. Repensar nos padrões que a gente acaba perpetuando na dança, né? Padrões de corpo, de cor, de sempre ser o condutor homem, conduzida mulher. Acho que é isso. Tem muita coisa pra gente falar. Dá pra fazer uma live só disso. É verdade, mas sua fala foi muito interessante e importante. Bom, gente, a gente está chegando no final, mas eu vou pedir para a Jéssica dar os recadinhos. Jéssica, o que tem de evento interessante aí na sua página? O que você anda fazendo de trabalho, o pessoal curtir? Fala suas redes, conta tudo. Gente, passou muito rápido. A gente começou 3 horas mesmo? Acho que a gente não começou 3 horas, não. A gente não começou 3 horas, então pode falar mais devagar. Tá. Então, temos 3 minutinhos ainda. Então, como eu falei, eu acho que eu falei no início, eu tenho uma parceria aqui com Mari Brasil, não sei se todo mundo conhece. A gente estava dando aulas regulares, né, presenciais, mas com a pandemia a gente organizou as coisas, refez algumas aulas, né, e a gente pensou em alguns temas e a gente começou a dar aulas online. Alguns temas específicos, como estudar sozinho e treinar em casa, equilíbrio de postura, e a gente está dando essas aulas online, tanto para pessoas que já estavam tendo aula com a gente, como pessoas de fora. O Guilherme tá falando aqui, ó, pode ser mais 1 hora. A gente marca outra. Tá, e a gente tá com essas aulas online. Se quem quiser, quem tiver interesse, pode falar comigo no meu Instagram, que é o Jéssica Danca. Atualmente eu tenho um novo canal no YouTube. E eu também estou querendo postar alguns vídeos lá, falando, né, sobre alguns temas.
E no mais é isso, sigo estudando, sigo pesquisando, né? Aproveitei o período de quarentena para fazer coisas que eu não estava conseguindo fazer, fazendo algumas aulas. E é isso, acho que eu ainda me sinto muito insegura, né, em se colocar como professora, mas quando eu comecei a pensar em ser professora como um intermediador ali, né, como um meio de troca ali entre as pessoas, e que eu tô sempre aprendendo, e que eu tô sempre passiva a erros, por exemplo. E a gente começa a pensar melhor no que é ser professora. Iris, eu tinha botado aqui, que eu acho muito. A gente falou, né, de mulheres ocuparem espaços e tal. Eu listei aqui algumas mulheres que eu admiro e que eu acho legal conhecer os trabalhos delas. Um Acho minutinho, que. Tá. para eu poder fechar. Ah, Fala aí. posso falar? Então, Mari Brasil Danca, que é minha parceira maravilhosa. Ela é perfeita. Só sigam ela lá. A Juliana, que é Juliana Freire, tem um projeto maravilhoso com forrodas bonitas. Karina, de Cruz das Almas. Depois eu vou fazer uns stories com esses nomes. Isso, e De, passa que coloca lá nos comentários das nossas uhum, postagens, que aí a gente divulga. massa. DJ Preta, que é daqui de Salvador, faz discotecagem. Carolina Polese, ela é de São Paulo, eu tenho pesquisado bastante sobre ela. A Easy Góes, Tamires, que tem uma banda o Baião de Luzia em Cruz das Almas também, é perto da minha cidade. Enfim, tem muita gente, né? Camila Alves, a Bel, também maravilhosa. Camila Cambraia, que tá aqui na live. É isso. Tem muita mulher. Depois eu vou postar lá. Posta lá, Jéssica. Jéssica, brigadão. Foi um prazer estar aqui com você. E eu vou agora dar os meus recados. Gente, toda semana eu estou fazendo esse programa de entrevistas, que é um programa de pesquisa e registro das mulheres no forró. A gente precisa do apoio de vocês para que isso aconteça. Então, curtam, divulguem. E o Mulheres que Conduzem também está tendo aulas semanais de forró e também de história das mulheres no forró. E vai começar um curso só de história das mulheres no forró no próximo mês. Então, aguardem as novidades. Gostei, hein? Vou Fora fazer isso disso, aí. eba! Fora disso, a gente tem toda semana roda de conversa e acolhimento, cada semana com uma terapeuta diferente. E a semana que vem vai ser incrível. Na terça-feira, a gente vai ter aqui a Mônica Jurado com meditação, conversa e acolhimento. Então, quem quiser, na quarentena, dar uma relaxada, repor as energias, vem para a roda. É gratuito. Quem quiser contribuir também com o projeto ou com a terapeuta, pode. Mas quem quiser vir só participar com a sua energia é super bem-vindo, tá bom? A gente está fazendo isso porque a gente está percebendo que as pessoas precisam, além de aulas, outras coisas nessa quarentena, né? A quarentena está fazendo a gente ir para dentro e a gente está necessitando aí de rever o mundo, se rever, enfim. E aí a gente resolveu fazer esse acolhimento. Jéssica, brigadão. Um beijo para Obrigada você. a vocês. E um grande abraço forrozeiro para você e para todo mundo Para aí que você assistiu a também. gente. Só uma coisa, queria agradecer Pode o seu falar. convite. Seu trabalho é bem importante para o nosso cenário. E é como eu disse no Obrigada. início, a gente tem cada uma fazendo seu trabalho de formiguinha. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir mudar muita coisa e fazer do forró um espaço melhor, tanto para a gente como para todos os homens, mulheres, todo mundo que estiver envolvido. Bem Ah, legal. obrigada, Jéssica. Super feliz de você estar falando aí do projeto do Mulheres que Conduzem. Feliz de você estar aqui. O Guilherme acabou de pedir para me dar um recado também, de me lembrar, porque são muitos recados, muitas aulas. E vai ter um encontro super importante, que é o encontro de dança A2 no fim do mês, dia 30 de maio. E eu vou estar dando aula lá também. E tem várias mulheres super feministas que vão estar lá. Então, confiram, tá? Uhum. A Polese vai estar lá, a Juliana Freire, Só a muito Luciana maravilhosa, só Marini. muito maravilhosa. Dança dois em casa. O Guilherme aqui, o Dancer, escreveu aqui 30 e 31 de maio, me ajudando a lembrar, porque os recados são imensos. Eu tenho beijos e abraços para mandar para um monte de gente. Forró em Cena, Forró de Frankfurt, minha parceiraça fez Quaris, do Mulheres que Conduzem, o Guilherme Waki Dancer, a Luciene Monteiro, o Forró de Barcelona, o Denis que está por aí, um monte de gente. Eu não vou conseguir falar todo mundo, gente.
A gente vai ter que encerrar. Um beijão para vocês. Foi um prazerzão, Beijo. Jéssica. Também. Até a Até a próxima. próxima.